Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los todos aqui comigo novamente para o nosso estudo bíblico. Lembre-se, é necessário que haja um certo comprometimento da sua parte com este conteúdo, assistindo o vídeo, fazendo a aula atividade que está aqui embaixo na descrição para verificar o seu aprendizado e também, se precisar, tem um fórum de dúvidas ou comentários para você colocar os seus comentários ou suas dúvidas. E não deixe de voltar na semana que vem para continuarmos o nosso estudo. A aula de hoje, a aula 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Esse é o título da aula. Bom, antes de irmos ao texto bíblico de referência, existe um problema muito recorrente quando nós estamos tratando de assuntos bíblicos, que é a mudança do significado das palavras do idioma original para o nosso idioma. Por exemplo, aqui no Brasil, o que é um talento? Uma pessoa talentosa. Nós chamamos uma pessoa talentosa quando ela tem alguma habilidade com alguma coisa distinta. Então, por exemplo, quando é um bom músico, a gente diz como ele é talentoso com um instrumento musical ou com um canto. Mas, no texto bíblico, o que é o talento? Talento é uma riqueza que o Senhor dá aos seus servos para que os seus servos possam administrar. Então, o talento não tem a ver com a habilidade do servo, tem a ver com a riqueza do Senhor. Então, na Bíblia, talento não é a habilidade de uma pessoa, mas uma riqueza de Deus que é dada para que os servos do Senhor administrem. Você vê como é muito diferente? Então, isso acontece com um monte de coisas, incluindo dons espirituais. Nós costumamos chamar de dom um monte de coisas que às vezes eu acho que nem nós temos certeza do que é. O conceito nós já vimos na aula 5. Se você não assistiu, vá lá. Um dom espiritual é uma capacidade dada pelo Espírito para que a pessoa, por meio daquela manifestação espiritual, glorifique a pessoa de Cristo e produza edificação na igreja. Isso é um dom espiritual. O texto que nós vamos ler não fala sobre dons espirituais. Fala sobre ministérios. E tem um conceito muito entrelaçado a este ministério que eu quero explicar para vocês hoje. Então, é por isso que eu comecei com essa introdução um pouco mais longa, porque hoje nós não vamos falar sobre dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos, mas de ministérios que são dados a pessoas para o aperfeiçoamento dos salvos. Vamos ler o texto? E aí eu acho que vai ficar mais fácil de eu explicar para você. Começamos então, Efésios 4:11. Eu quero ler, e aí da leitura eu quero te fazer algumas perguntas importantes, tá bom? Preste atenção. Se você não conseguir estar atento ouvindo eu ler, aperte pausa e faça você mesmo a sua leitura. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Responde para mim, de acordo com esse texto, quem designou os apóstolos? A resposta é... Segundo, quem designou os profetas? A resposta é... Terceiro, quem designou os evangelistas? A resposta... Quarto, quem designou pastores e mestres? Ou seja, todos estes trabalhos são designados por Deus. É Deus quem designa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Designa, então, traz para nós um conceito teológico muito importante. Que conceito é esse, professor, tão importante na teologia que tem a ver com Deus designar pessoas para fazer coisas? O conceito de vocação. Qual o conceito de vocação? Deixa eu apresentar a primeira parte do conceito para você, tá bom? A primeira parte do conceito é essa. Vocação diz respeito ao chamado de Deus para algumas pessoas que são encarregados por Ele para o serviço do ministério. Quando nós então falamos de vocação, nós estamos falando disso.
E aqui a gente vai ter outros grandes problemas, porque vocação no português pode significar um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, a vocação pode ser a pessoa ter habilidade em alguma coisa, a pessoa gostar de fazer alguma coisa, mas na Bíblia Sagrada, vocação é quando Deus chama pessoas específicas para fazer tarefas específicas. Então, o que nós acabamos de ler é um texto que está apresentando para a gente um conceito importante. Deus chama pessoas, Deus designa essas pessoas, que é encarregar, Deus encarrega essas pessoas de fazerem coisas específicas. Tudo bem até aqui? Veja, apesar da pessoa ter recebido a vocação, essa vocação não é para ela mesma. Então Deus não chama alguém para trabalhar para si. O vocacionado é chamado por Deus com o propósito de trabalhar no povo de Deus. E a segunda questão que a gente precisa responder é essa. Mas trabalhar para quê? Qual o propósito de Deus ter designado algumas pessoas para o ministério? Qual o propósito de Deus ter encarregado algumas pessoas para o ministério? Por que Deus fez isso? E é claro que nós precisamos da resposta. Então, a primeira parte da vocação a gente já sabe. E a segunda parte? Por que Deus fez? Por que Deus vocaciona pessoas? Vamos voltar à leitura e vamos tentar pegar esse conceito lá? Retornando então ao versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. A pergunta que eu acabei de fazer a vocês foi: com qual propósito Deus designa algumas pessoas para o ministério? Com qual propósito Deus dá alguma responsabilidade para algumas pessoas? E a resposta bíblica é: Deus vocaciona algumas pessoas para que essas pessoas sejam responsáveis por preparar outras pessoas, que aqui no caso está sendo chamado de povo santo, para que este povo santo tenha condições de duas coisas. Primeiro, para que este povo tenha condição de realizar a obra de Deus. Segundo, para que este povo tenha condição de edificar o corpo de Cristo. Então isso que a Bíblia está dizendo para a gente aqui é muito claro e objetivo. Deus vocaciona pessoas para que essas pessoas trabalhem no povo santo e para que este serviço neste povo santo seja tornando este povo adequado para que através dessas pessoas o corpo de Cristo possa ser edificado. E aqui eu queria apresentar de forma separada esses dois conceitos, só para a gente juntar isso no conceito do que é vocação, tá bom? Vamos lá aos dois conceitos, equipar e preparar, e o conceito de edificar, que nós acabamos de ler no texto. O que significa equipar ou preparar? A noção de equipar ou preparar tem o sentido de tornar alguém adequado ou suficiente para algo. Esse propósito é para o serviço de Deus. Então, quando a Bíblia diz que é preparar o povo, ou equiparar o povo para a obra de Deus, quer dizer que as pessoas não estão em condições de fazer a obra de Deus do jeito que elas estão. Elas precisam ser preparadas. O segundo ponto é que, depois dessas pessoas preparadas, o trabalho delas vai edificar. E edificar denota atividade de construção e significa crescimento em tamanho. Então, resumindo, o trabalho de pessoas vocacionadas ou de ministros é tornar pessoas adequadas para o serviço de Deus, e essas pessoas que não eram adequadas, mas agora são adequadas, elas vão trabalhar para ajudar a edificar a igreja, ou para crescer a igreja. É por isso que a Bíblia diz que Deus designou algumas pessoas para o ministério. Isso é vocação. Isso está tão claro que então nós podemos apresentar um conceito um pouco melhor sobre o que é vocação. Deus vocaciona algumas pessoas para que elas trabalhem no povo santo de maneira a deixá-los apropriados para servirem a Deus na atividade de fazer a igreja crescer. Então, à luz de Efésios, nós chegamos a um conceito importante. E o título da lição, portanto, nos faz remeter a essa questão. O que nós estamos tentando aprender é sobre como Deus vocaciona pessoas diferentes
Deus faz isso para que essas pessoas trabalhem no povo santo, para que este povo seja colocado de maneira adequada diante de Deus, para que Deus olhe e diga, olha, esse está adequado. Agora, através do trabalho dessa pessoa, a igreja vai ser edificada, a igreja vai crescer. Você consegue ver como é maravilhoso esse processo? Deus chama uma pessoa, essa pessoa trabalha em outras pessoas e essas outras pessoas fazem a igreja crescer. É um trabalho muito lindo a maneira como Deus atua. Isso é vocação e esse é o sentido que está no texto bíblico e que está expresso para nós na aula de hoje. Sabendo disso, eu queria fazer 3 aplicações para nós considerarmos esse princípio geral sobre vocação e Deus designando pessoas. Primeira aplicação. Os ministérios precisam trabalhar de maneira a ajudar os irmãos a amadurecerem na fé. Então, os ministérios precisam trabalhar de maneira a ajudar os irmãos a amadurecerem na fé. E este é um ponto importante. Porque o que eu estou dizendo a você é que Deus não designa pessoas para elas serem importantes. Olha, Deus me designou para ser cauda e não cabeça. Para ser servido e não servir. Não sei se você já ouviu isso, mas essa é uma noção muito equivocada. Deus me designou pastor para ser servido por vocês. Para ser servido por vocês. Então, quando vocês forem designados, vocês serão servidos pelos outros. Isso não existe. O trabalho de Deus em designar é para que você possa trabalhar em outras pessoas. É para você trabalhar em outros, para que outros trabalhem em outros e para que outros trabalhem em outros. E assim a igreja vai crescendo. Então, nosso trabalho precisa ser um trabalho que viabiliza o amadurecimento dos irmãos na fé. E aqui existem algumas dificuldades que são obstáculos para que a gente consiga fazer um bom trabalho ministerial. Eu queria indicar aqui 4 dificuldades que eu considerei ao longo da minha experiência pastoral. Agora, dia 3 de janeiro, se Deus permitir, eu completo 14 anos. 3 de janeiro de 2023. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se você assistiu depois, agora eu completo 14 anos. E ao longo dessa experiência pastoral, eu percebi algumas coisas e queria compartilhar com você. Por que alguns ministérios ou pessoas são tão inefetivas, não conseguem produzir bons resultados no amadurecimento da fé? Primeira questão que eu identifiquei é porque nós não temos o hábito de olhar para o passado. Poucas vezes nós utilizamos o passado para avaliar o crescimento presente. Para algumas pessoas é inadmissível fazer uma crítica histórica, mesmo que você tenha dados, mesmo que você tenha fatos. Por exemplo, se você pega o número de pessoas que abandonaram a igreja depois de batismo nos últimos 3 anos, é assustador. Pegue as pessoas que foram batizadas e a frequência delas no templo, ou o quanto elas ainda estão na igreja. O número de pessoas que saem da igreja depois do batismo é um número muito alto. Então, quando a gente pega esses dados históricos, geralmente como a gente age de maneira evasiva. Não, veja bem, é porque as pessoas não têm compromisso, é porque. Então, geralmente nós somos negacionistas em relação às questões históricas. Nós não gostamos de olhar os números históricos e o passado histórico para tentar observar onde nós estamos errando. Então, ao invés de olharmos para o passado e ver o que nós estamos fazendo errado, nós procuramos ser evasivos ou negacionistas. É sempre uma explicação e sempre uma negação. E o grande problema é que isso não vai produzir mudanças na igreja. A gente tem que fazer um olhar honesto. Bom, se as últimas pessoas que foram batizadas não estão na igreja nos últimos 3 anos, alguma coisa está errada no nosso processo, ou de discipulado, ou de batismo, ou de acolhimento. Alguma coisa tem que ser revista. Nós não podemos simplesmente desconsiderar a realidade. Então, primeiro, alguns ministérios têm pouca efetividade porque eles não gostam de olhar para o passado. Eles sempre são evasivos ou negacionistas. Deus te chamou para trabalhar, mas você não pode considerar aquilo que não está dando certo. Segundo, além do passado, dificilmente encaramos o futuro. Por exemplo, se existem pessoas que não estão se firmando na igreja, como nós vamos resolver isso no futuro? Porque no passado nós não temos como mexer.
No presente também não. Lembre-se, a sua igreja local está hoje do jeito que ela está como resultado de um trabalho passado. Se nós queremos mudar algo para o futuro, nós temos que começar a trabalhar agora. Então nós temos que olhar para um futuro ideal e não para o futuro real. E eu acho que essa é a dificuldade que a gente tem. Às vezes a gente olha para a igreja como ideal e não como real. O real é como a igreja está, a condição dela hoje. O ideal é como nós queremos que ela esteja, mais parecida com os parâmetros bíblicos. Então, se ministros não fazem este olhar para o futuro, eles não vão conseguir ser efetivos no trabalho ministerial. Se hoje eu tenho problemas relacionados a algum aspecto da igreja, eu preciso olhar isso para o futuro. Um trabalho que pensa uma educação religiosa, uma conscientização cristã, um trabalho que procura alternativas bíblicas e cristãs para lidar com estes problemas. Terceiro, muitas vezes o individual tem prioridade sobre o coletivo. E esse é um problema que ministérios enfrentam assim, com muita recorrência. Deixa eu te dar um exemplo concreto aqui. Eu me lembro que na pandemia, nós fizemos, no auge da pandemia, escolas bíblicas online. E o número de participantes da escola bíblica online dobrou. Então nós tínhamos mais gente do que na presencial. E aí, passada a pandemia, nós pudemos voltar a congregar, podemos voltar aos templos e continuamos fazendo a EBD online. Alguns irmãos disseram, pastor, não dá mais, vamos voltar para presencial, porque ninguém aguenta mais. E aí eu tive que responder para esse irmão exatamente isso que estou dizendo a vocês. Olha, na presencial nós tínhamos X pessoas, vamos supor um número bem baixinho aqui, 2 pessoas. Na presencial nós tínhamos 2 pessoas. Na online nós temos 4 pessoas, ou seja, a EBD online ela consegue atender muito mais pessoas do que a presencial. Por que nós vamos voltar a um modelo que atendia poucas pessoas? Então, em muitas ocasiões, nós dirigimos os ministérios pensando apenas no individual. O que eu gosto mais? Eu não gosto de acordar domingo de manhã, então não vou fazer EBD domingo de manhã. Eu não gosto de fazer escola bíblica à noite porque eu gosto de assistir filme, então não vou fazer à noite. Eu estou pensando em gostos pessoais. Nenhum ministério será efetivo se ele tentar alcançar a necessidade de uma pessoa só. Ele precisa pensar no grupo. Como o grupo se beneficiará com isso? Precisa ser um ministério contextualizado. Se o grupo, por exemplo, não pode se reunir domingo à noite porque as pessoas estão trabalhando ou estão fazendo alguma coisa que não podem ir ao templo, que horário nós podemos nos reunir que dê para a maioria das pessoas? E são experiências diversas. Tem igrejas que se reúnem de madrugada, tem igrejas que se reúnem na segunda-feira à noite. O ponto é que nós não podemos dirigir os nossos ministérios para o nosso gosto ou para o indivíduo, mas para aquilo que produzirá benefícios à maioria. Quarta e última consideração que eu faço. A fé se tornou uma jornada em mim e não através de mim. Parece que as pessoas encaram o ministério como um lugar onde se chega, onde você tem um certo conforto, um certo status, onde você vai poder descansar em berço esplêndido, onde não vai ser exigido mais muito esforço da sua parte. Ou então o próprio cristão, né? Eu estou aqui para consumir religião, eu quero que façam coisas para mim, eu quero ser servido. E esse tipo de fé não faz a igreja crescer. E às vezes é um erro comum que muitos ministérios locais cometem. Começa a dar às pessoas tudo o que elas querem e nunca chama essas pessoas ao trabalho. Aí dá entretenimento religioso, música de qualidade, tá dando sempre o que elas querem. Na hora que chama as pessoas para ajudar, elas não participam, elas não se envolvem, porque elas são pessoas que querem apenas consumir. Consumidor não faz igreja de qualidade. O que faz igreja de qualidade é discípulo seguindo discípulo. E nós precisamos repensar isso. A fé cristã é algo que primeiro me alcançou, me deixou adequado e que agora, estando adequado, eu vou trabalhar para a edificação da igreja de Cristo. Então todo mundo na igreja precisa se empenhar. Não existe absolutamente ninguém que não tenha condição de tornar a igreja um lugar melhor e de fazer o evangelho avançar. A não ser que você não esteja adequado para Deus. Aí tem a ver com ministérios que são inefetivos. Mas todo mundo que está sendo trabalhado por alguém
que tem um ministério efetivo, tem condição de trabalhar na igreja. Tudo bem? Partindo então para a segunda aplicação. Vocacionados por Deus precisam conseguir lidar com problemas. Os ministérios precisam disso porque depois de falar sobre o motivo porque Deus designou ministérios, o apóstolo Paulo apresenta o resultado deste trabalho. Veja comigo aí, esse texto deixei para ler agora, versículo 14 e 15. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. É por isso que essas pessoas não estavam prontas para trabalhar para Deus, né? Olha como elas estavam aí. O trabalho ministerial era mudar essas pessoas. E Paulo continua, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Veja que até aqui a igreja que amadurece, a igreja que não amadureceu, ela está sendo caracterizada por pessoas imaturas. A igreja que não está sendo, que ainda não está edificada, são pessoas que são levadas por qualquer vento de ensinamento, qualquer tipo de besteira que prega, elas acreditam em quase todas as besteiras que são pregadas, mesmo que não se leia a Bíblia, ou ainda pessoas que mentem. Então uma igreja que não está pronta, pessoas que não estão edificadas são assim. E o trabalho ministerial é exatamente para melhorar essas pessoas, essa gente complicada aí. Gente que acredita em qualquer besteira, gente que é imatura como criança, gente que mente. O trabalho ministerial tem que ser com essas pessoas, por isso que a aplicação é essa. Vocacionados por Deus precisam conseguir lidar com problemas locais, problemas reais. Os ministérios trabalham para corrigir as pessoas em amor. E essa é a motivação do ministério. Quando o ministério não trabalha para edificar as pessoas com amor, visando o aperfeiçoamento da igreja, as palavras desse ministério sempre vão refletir o coração da pessoa que está machucada. A pessoa começa a fazer as coisas para mandar mensagem aos outros. Seu objetivo não é mais o benefício da igreja, seu objetivo não é mais a edificação da igreja, mas lavar roupa. Ele quer fazer alguma coisa para provar algo para alguém, esfregar no rosto da pessoa uma verdade. E deixamos de ter ministérios efetivos. Pior de tudo é que começa a haver um certo desgosto em relação às pessoas que nós cuidamos. E aí começa a não gostar, e tem pessoas no estado ministerial tão deplorável que fica feliz quando alguém sai da igreja. Eu estou feliz que essa pessoa foi embora. Graças a Deus foi embora. Olha, isso é uma prova de que você não entendeu o ministério. Pessoas que atuam no ministério precisam conseguir lidar com problemas locais. Pessoas difíceis. E aí, quando você fica muito desgastado, o seu ministério se torna pessimista. E você começa a acreditar, sabe no quê? Essa igreja que eu estou trabalhando não vai melhorar nunca. Não tenho que faça que melhore essa igreja. Porque você não consegue lidar com as suas divergências com seus irmãos. E aí, como você não consegue lidar, você já não tem mais expectativas em relação que essas pessoas possam melhorar. Você não entende que foi Deus que te designou para trabalhar nessas pessoas, para a edificação dessas pessoas. E aí, por não acreditar nisso, você acha que a sua igreja local é isso mesmo. Essas pessoas não têm credibilidade, todo mundo aqui é fofoqueiro, todo mundo aqui é mentiroso. Olha, isso é uma coisa muito perigosa de se fazer. Porque o nosso trabalho visa edificar a igreja. Se nós estamos desgastados e não estamos edificando, é porque nós não estamos sendo efetivos em nosso ministério. E aí o ministério acaba se tornando algo pessimista. É sempre falando mal de alguém, é sempre reclamando, é sempre querendo sair. Terceira e última aplicação, se você está assim. Nunca se esqueça sobre quem foi que te designou para o ministério. E aqui eu queria pegar dois aspectos. Primeiro aspecto, você vai prestar contas para Deus, porque foi Ele quem te designou. O seu trabalho tem que deixar pessoas adequadas.
Quando você chegar diante de Deus, é por isso que o ministro será cobrado. Você deixou pessoas adequadas? Essas pessoas trabalharam para a edificação do corpo de Cristo? Não são os aplausos, é o quanto de pessoas você preparou e tornou adequadas. Segundo, além da prestação de contas, tem também a questão do ânimo. Foi Deus que te designou. E quando ele te mandou, ele sabia que essas pessoas eram assim. Como Paulo diz, né? Ó cretenses, glutões e mentirosos. As pessoas que a gente trabalha, às vezes, são pessoas não ideais, que têm vícios, que têm problemas, mas é por isso que Deus te enviou. Para que o seu ministério seja efetivo, tornando essas pessoas apropriadas para aquilo que Deus deseja fazer em sua igreja local. Isso não é maravilhoso? Deus está pensando em fazer uma igreja melhor usando pessoas que não estão apropriadas. Essa graça é maravilhosa. Porque na obra de Deus tem espaço para que todo mundo contribua, desde que a pessoa tenha se tornado adequada na maneira como ela foi preparada. Foi um prazer ter estado aqui com você. Semana que vem, se o nosso bondoso Deus permitir, eu espero você aqui então, para seguirmos no nosso aprendizado. Tudo bem? Até a próxima aula então.